Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes? Diga amém. Quantos já sentiram a presença do Senhor aqui? Diga amém. Aleluia. Deus está neste lugar e nós podemos sentir a sua presença muito próxima de nós nesta noite. Eu sou muito grato a Deus por esta oportunidade de estar aqui com vocês. Nós viemos numa missão para tratarmos sobre um tema de muita relevância, sobre a ideologia de gênero, o combate à ideologia de gênero. Terminamos pela manhã a parte que nós trouxemos, vocês têm o material para poder consultar em casa. E eu hoje acordei cedo pela manhã no hotel e perguntava para o Senhor sobre este culto à noite. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que queres que eu fale? Eu iniciei minha vida no ministério muito jovem. Eu fui separado do presbitério da igreja quando eu tinha apenas 19 anos. E eu me tornei um evangelista, um pastor, aos 21 anos. E eu digo para vocês que já se passaram mais de 3 décadas. E ainda sinto meu coração bater forte quando tenho que estar diante de uma multidão para falar a palavra de Deus. Porque este lugar aqui não é um lugar para se exibir ou para se falar palavras bonitas. Esse lugar aqui não é um lugar para desabafo. Esse lugar aqui é o altar do Senhor e é o lugar em que nós devemos falar a palavra do Senhor. E Deus tocou no meu coração e Ele disse: hoje será um dia, uma noite de superação, uma noite de cura interior. E Deus estará tratando com algumas pessoas aqui nesta noite. Eu quero desde já agradecer o pastor Haroldo pelo convite. Me sinto honrado estar aqui, voltar a essa igreja e reencontrar amigos, pessoas que marcaram nossas vidas, os nossos corações. Estive com o pastor Anunciação hoje à tarde, como foi emocionante. Estava com o irmão Macedo aqui, que também escrevemos a sua história. E eu estou voltando renovado, estou voltando assim, alegre, feliz de ver esses companheiros que tanto nos inspiram para continuarmos de pé na presença do Senhor. Eu gostaria de convidá-los para a leitura de um texto na Bíblia, que se encontra no livro de Ruth. Livro de Ruth, fica lá no Antigo Testamento, depois de Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Podeis tomar assento. Nesse texto que acabamos de ler, relata a história de uma mulher
que ela viveu o auge da sua vida com propriedades e uma vida muito próspera numa cidade chamada Belém. Porém, no versículo 1 diz que houve uma fome na terra, pelo que um homem, seu marido, saiu de Belém de Judá para peregrinar nos campos de Moabe. E eu quero inicialmente chamar a atenção da vida desta mulher e as circunstâncias que esta mulher vivenciou e o estado emocional que ela ficou e como essa mulher ela conseguiu sair dessa situação, como ela conseguiu dar a volta por cima e ter a sua vida restaurada. E quando o texto inicia falando que houve uma fome na terra, aquela mulher que vivia no auge, tudo estava perfeitamente bem, tudo estava maravilhosamente bem, e o inesperado acontece. De repente vem uma crise, de repente surge um problema para o qual ela não estava preparada ou não esperava. E são nesses momentos de lutas, são nesses momentos de crises, são nos momentos de perdas, que muitas vezes tomamos decisões precipitadas. E aqui estava o seu marido, e ele toma uma decisão. E a gente vai observar que o sofrimento desta mulher, a situação que ela vivenciou, fora uma consequência de uma decisão tomada pelo seu marido. E diz o texto, e o seu marido, Elimeleque, ele sai de Belém e vai para uma terra distante, vai para os campos de Moabe. Viver na direção de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, é algo necessário, mas muitas vezes difícil. Porque às vezes tomamos decisões na vida baseada no nosso coração, mas a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. E quando nós agimos e fazemos as coisas de acordo com a vontade de Deus, tudo dá certo, porque Deus está no comando, Deus está no controle. Mas quando tomamos uma decisão sem consultar ao Senhor, ou quando agimos por conta própria, muitas vezes pagamos uma consequência ou sofremos uma consequência muito grande. E o pior é que às vezes, quando é o chefe da família que toma a decisão, não apenas ele vai sofrer as circunstâncias, mas toda a família sofrerá por causa disso. Então este homem, ele toma a decisão de sair da sua terra. Ele vende tudo, porque às vezes, aparentemente lá fora está muito melhor, e às vezes enxergamos a grama do vizinho que é mais verde do que a nossa, e estamos ali querendo mudar a situação, mudar as coisas, mas precisamos crer e acreditar que mesmo no momento da adversidade, Deus ainda continua no comando, continua no controle das nossas vidas. Não saia do lugar, mesmo que te falte o necessário, fique na vontade de Deus, porque Deus vai cuidar de você. Aleluia, aleluia. Eu me recordo, e hoje à tarde estava lá com o pastor Anunciação, com o irmão Macedo, e de repente lembrei de um fato que aconteceu comigo. Há 16 anos eu sofri um acidente automobilístico. Em outra oportunidade já contei esse testemunho aqui.
E esse acidente me fez ficar 2 anos literalmente deitado em cima de uma cama. E eu tinha uma gaiola que vinha até a bacia, e eu não sentava, eu ficava apenas deitado. E foi um período assim difícil, muito difícil. Eu fiz 10 cirurgias para recompor o fêmur que tinha sido mutilado. Mas eu aprendi lições importantíssimas na minha vida, porque foram 2 anos que eu produzi mais do que talvez 10 anos da minha vida anterior. E eu apenas com essa mão direita, eu colocava o teclado do computador aqui no abdômen, e com essa mão eu escrevi 12 livros, e publiquei a maioria deles. E eu li mais de 100 livros, eu fiz cursos. Foi um período assim, de superação na minha vida. Mas eu não entendia o que estava acontecendo, ou por que Deus permitira que aquilo acontecesse comigo. Nos primeiros meses eu questionava a Deus e perguntava: por que, Senhor? Por quê? Mas eu não tinha respostas, porque nem sempre vamos compreender as coisas, porque elas acontecem conosco. Mas um dia eu percebi que eu não estava fazendo a pergunta certa. Eu precisava perguntar para Deus diferente. Eu precisava saber qual é o propósito disso. Porque nada acontece na vida do crente se Deus não permitir. A Bíblia diz, irmãos, olha, um fio de cabelo nosso, o diabo não tem poder para tocar, ele não pode tocar na sua vida, não pode, porque você está ladeado de anjos. Mas se acontece algo, mesmo que você não compreenda, há um propósito disso. E eu me recordo que, por conta daquela situação, eu tinha na época 2 consultórios, um em Campinas, outro em Indaiatuba, e eu lecionava em 3 faculdades. Eu tinha iniciado a minha empresa, que na época era uma distribuidora de livros. Eu havia perdido tudo no acidente, perdi tudo. Tinha coleções que eu fazia distribuição, daquelas coleções do Champlin, comentário bíblico, versículo por versículo, e tantos outros lá, e acabou-se tudo no acidente. E de repente, eu passei a viver apenas com 25% da minha renda, porque eu fiquei pelo INSS, o consultório fechado, tudo fechado, a empresa parada, e as dívidas começaram a se acumular. E começou a chegar lá as cobranças, e eu tinha passado então, mais de um mês internado, saindo da UTI, de um coma, e vim para casa muito debilitado. Os 3 primeiros meses eu estava totalmente debilitado. E quando eu comecei a tomar consciência das coisas, eu cheguei para minha esposa e disse para ela: eu vou montar meu escritório aqui. E ela então pôs uma mesa, pôs o computador, uma extensão do telefone, enfim. E eu comecei ali a trabalhar deitado naquela cama. E eu comecei a entrar em contato com os credores, porque vieram então umas cobranças. E eu tentei fazer acordo, pedi para minha esposa tirar foto minha deitado ali, tirar foto do carro, mandar para os credores, pedindo um tempo. E eu estava angustiado, porque eu sempre procurei fazer as minhas coisas da forma correta. E de repente, um dia, o interfone tocou, e era um oficial de justiça que chegava em minha casa. E ele trazia uma carta precatória com uma dívida de 3 cheques que eu havia dado, porque eu havia comprado antes do acidente, feito uma compra e tinha dado 3 cheques de R$350, o que dava 1.000 e pouquinho. E aquele oficial, ele chegou para mim, e quando ele entrou no quarto e que me viu deitado, a minha perna estava literalmente apodrecida. Eu fora levada para o centro cirúrgico para fazer amputação da perna, e não foi possível, porque a infecção estava até a bacia e não tinha como amputar. E o médico então me deu apenas 6 meses de vida, e eu não tinha condição, com uma osteomielite, e de repente naquela situação. E quando aquele oficial olhou para mim, viu o meu estado, ele então ficou preocupado e disse: olha, seu Jamel, não se preocupa, ninguém vai tirar nada do senhor.
o senhor tem 15 dias para pagar a dívida, que estava em torno de 1.600, 1.700 reais. E eu então não tinha esse dinheiro. E quando aquele homem colocou, ele disse: olha, se o senhor em 15 dias não pagar a dívida, então eu mesmo vou vir aqui e vou penhorar, vai ser penhorado algumas coisas. E ele me explicou o que era a penhora. O senhor vai ter 1 ano para pagar. Caso o senhor não pague em 1 ano, então isso vai ser leiloado, vai ser vendido, enfim, para que a dívida seja paga. Quando aquele homem saiu, irmãos, uma tristeza tomou conta do meu coração, e eu comecei a chorar, e de repente aquele choro se transformou num pranto, e eu senti uma angústia na minha alma muito grande, e eu dizia: Senhor, por que isso? Eu aceito, Senhor, a dor, eu tomava morfina para dor, eu aceito isto, Senhor, mas não essa humilhação, porque se eu tivesse agora com saúde, eu iria trabalhar, eu pagaria essa dívida e não estaria sendo humilhado como fui humilhado agora. Minha esposa veio conversar comigo, a minha mãe: se acalme, e eu não tinha condição de me acalmar, e eu só gritava e dizia: Senhor, por que, Senhor, isto agora? E de repente uma voz suave falou dentro de mim, dizendo: filho, tu não entendes ainda o que eu quero te mostrar, o que eu quero te ensinar. Até hoje tu tens dependido do teu braço, mas eu quero que você aprenda a depender de mim. Aleluia. E naquele momento, irmãos, uma paz tomou conta do meu coração e acalmou a minha alma, e eu entendi que Deus estava no controle de toda aquela situação. Aleluia! E eu fiquei tranquilo. 3 dias depois, eu recebi um telefonema da CPAD. Eu havia feito comentário de 2 revistas de escola dominical e nem estava lembrado disso. E de repente o tesoureiro da casa publicadora disse: pastor Jamel, me passa a sua conta, porque eu tenho um valor aqui para depositar. E ele disse: são as lições que o irmão fez, o comentário, e eu quero fazer o depósito. Eu perguntei: qual é o valor? Ele disse: R$3.500. O dobro daquilo que eu precisava. Porque Deus é assim. Ele está no comando, e quando Ele está no comando, não tenha medo do que possa acontecer com você. Aleluia. E Deus começou a partir daquele dia a abrir as portas. Eu fui então, entrei lá para receber o DPVAT, o acidente, aquele seguro de acidente. E uma pessoa que tinha ficado comigo no quarto também, ele havia recebido, ligou para mim e disse: ele tinha sofrido também um acidente. Olha, professor, me chama professor, eu recebi o DPVAT, você já deu entrada? Eu disse: ainda não. Rapaz, olha, vai lá, eu tirei R$2.800, vai ajudar bastante. E eu fiquei animado, porque aquilo iria ajudar bastante naquele momento. E eu, para sair de casa era difícil, eu tinha que sair de ambulância, eu tinha que sair de maca, porque eu tinha uma gaiola que vinha até a bacia, eu não sentava. E era difícil para sair no elevador, mas mesmo assim consegui uma ambulância e eu fui até a cidade de Piracicaba, mais de 70 quilômetros de Campinas para lá. Foi difícil o percurso indo para aquela cidade. E eu fui no ML, e quando o médico, ele me viu, ele olhou e viu a situação da minha perna, ele perguntou o que acontecera, e eu contei para ele, e aquele homem balançou a cabeça assim, e não disse uma palavra sequer. E eu saí dali, e alguns dias depois, recebemos o laudo. Eu tenho esse laudo guardado até hoje, e no laudo está escrito assim: invalidez permanente. E sabe quanto eu recebi? Eu recebi o prêmio máximo, que naquela época era R$13.000. Porque homem algum na terra aqui acreditava que um dia eu ficasse de pé novamente. Mas o nosso Deus a quem servimos é Senhor absoluto. Ele é Deus, é o Senhor que sara. Aleluia! Aleluia, aleluia. E Deus começou abrindo portas.
pessoas que iam lá e levavam ofertas, e de repente as coisas começaram a acontecer, de tal modo que em 2 anos, quando eu saí da cama para a cadeira de rodas, eu não tinha mais dívidas, havia pago todas as dívidas, e eu havia então quitado o meu apartamento que eu pagava, eu quitei ele. Por quê? Porque Deus estava dizendo: eu cuido de você, sou eu que cuido de você. Se você recebe salário, você trabalha, se você ganha, os seus ganhos é porque o Senhor tem feito isso por você, e não apenas por conta do seu braço, por conta do seu esforço. Não, aprenda a depender de Deus. Elimeleque não soube fazer isso. Na crise ele se precipitou. Ele poderia ter ficado em Belém, não ter vendido nada, não precisava vender as suas coisas, mas ele vendeu tudo. E sabe o que acontece? Versículo 3 diz: e morreu Elimeleque. E sabe por que isso? Porque saiu do plano e da vontade de Deus. Mas diz o versículo 4, versículo ainda 3 diz, que Noemi ficou ela sozinha com seus 2 filhos. E aqueles 2 garotos se casaram, e se casaram com estrangeiras. Olha as consequências. Uma atitude do chefe da casa leva a uma série de outras consequências. E esses garotos, eles se casaram, mas se casaram fora da sua terra, se casaram com estrangeiras. Mas quando as coisas não estão de acordo com a vontade de Deus, nada dá certo. Nada dá certo. E quando as coisas estão assim, você deve fazer 3 perguntas. Não adianta simplesmente a gente chegar e reclamar. Você está vivendo um problema? Então responda esta pergunta. Você pode escrever no papel e dizer: qual é o meu problema afinal? Descreva o seu problema, entenda o seu problema, veja onde você se enfinhou, veja qual é o seu estado, onde você está, porque você só vai sair daí se você conseguir enxergar onde você está. E ali então, você responde, você descreve. A segunda coisa que você tem que responder, pode escrever isso, é: o que causou este problema? Qual é a razão disso? Então você sabe onde você está e por que estar ali. Senão não sai. E em terceiro, você precisa agora escrever e responder: o que eu preciso fazer para sair daqui? Você está vivendo um problema? Então responda essas 3 coisas. Qual é o meu problema? O que causou este problema? E o que eu preciso fazer para sair dele? Eu vim com o mensageiro de Deus para dizer para você que há saída para você. Há saída para você. E hoje é a noite da sua superação. Mas você precisa entender onde você se meteu. E você precisa entender o que causou isso. E precisa saber o que é necessário fazer. Atitudes, decisão. É o poder da decisão. E o texto diz: e ficaram ali quase 10 anos. E aqueles garotos casaram com 2 moabitas. Uma chamava-se Orfa e a outra Ruth. E diz o texto: e ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5: e morreram também ambos, Malom e Quilió. Perceba o estado agora de Noemi. A mulher que tinha fazenda, a mulher que tinha propriedades, a mulher que tinha tudo na sua vida, vivia de bem com a vida. Veio a crise, ela perdeu tudo. Ela perde o marido. Primeiro ela perdeu os seus pertences, perdeu toda a sua fazenda, perdeu todas as suas propriedades. Ela perdeu tudo porque o seu marido vendeu tudo.
E agora ela está distante da sua terra. Ela está agora no lugar completamente estranho, onde ela não conhece ninguém, e ela não tem marido, ela não tem filhos, e ela não tem ninguém por ela. Tem situações na vida que a gente desce tanto que parece-me que não tem mais para onde cair. É aí que se perde a esperança. E muitas vezes a pessoa diz: o que estou fazendo aqui? E aquela mulher, nos diz a Bíblia, que ela então, diante daquela situação, ela ouviu uma notícia, versículo de número 6. Ela ouviu que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Veja só, veio a notícia de que Deus havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer, preste atenção, a crise vem, mas ela passa. O inverno vem, mas ele passa. E logo após o inverno, vem a primavera. E eu vim como mensageiro de Deus para dizer para você que a sua primavera está chegando. 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 O inverno está passando na tua vida. Deus visitou o seu povo lhe mandando pão. E Noemi, ao tomar consciência disso, ela ouviu a notícia. Diz a Bíblia, versículo 7, pelo que saiu do lugar onde estivera. Então você não pode ficar mais parado, estagnado, inerte. É hora de você se levantar, porque Deus está mandando pão. É hora de você se erguer. É hora de você sair de debaixo da coberta, porque o inverno está passando e você precisa contemplar a primavera e as flores que estão surgindo, os pássaros cantando. A vida está de volta para você. Aleluia, aleluia. Meu coração está aquecido nesta noite. Eu sinto o calor da presença do Senhor. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele está aqui neste lugar e Ele está tratando com você nesta noite. Oh, aleluia, aleluia. E nos diz a palavra que quando essa mulher toma conhecimento disto, ela decide voltar para a sua terra. Mas voltar para a sua terra significava enfrentar talvez os seus fantasmas, porque ela tinha que enfrentar as pessoas e que viram que ela era uma mulher de posses, que era uma mulher que tinha uma certa influência. Como vou voltar agora se eu estou nessa situação de penúria? Ela chama as suas duas noras e diz: olha, minhas filhas, volte para a casa dos seus pais. Eu estou indo para minha terra, não posso ficar aqui. Deus visitou o nosso povo e eu preciso estar onde Deus está. Uma delas, a órfã, embora tenha dito: não, nós vamos com você, ela disse: não, pode voltar. E ela voltou. Mas uma chamada Ruth, ela disse: não, senhora, eu vou com você. Não me inste para que te deixe, me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E Ruth
decide ir com Noemi. Deus já estava trabalhando na vida de Noemi. Mas aquela mulher, ela volta. Mas ela está numa situação de penúria. E quando a gente vive esse momento na vida, a gente muitas vezes passa a não compreender o que aconteceu e de alguma forma culparmos a Deus por isso. Veja o versículo de número 13, quando ela diz: não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. E eu entendo aqui que Noemi estava ressentida com Deus, assim como Marta e Maria estavam ressentidas com Jesus. Observe que quando Lázaro morreu e foi sepultado, e Jesus ele chega, primeiro foi Marta, e Marta ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria disse a mesma coisa: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E quantas vezes, irmãos, na hora de perda, quantas pessoas perderam entes queridos durante esta pandemia? Quantas pessoas fecharam seus comércios nessa pandemia? Quantas pessoas sofreram e ainda estão sofrendo por conta desta pandemia? E por não entender, fica ressentido e diz: por que Deus não poupou a vida do meu ente querido? Eu contei isso aqui, mas vou repetir. Quando, ano passado, em agosto, eu fui acometido pelo vírus da Covid, e fui internado, e fui para uma UTI, e fiquei em estado grave, e fiquei ali mais de 15 dias naquela UTI. E foi um momento assim, muito forte com Deus. Eu vi pessoas que estavam ali na UTI saindo mortas por causa do vírus. E naquele momento você se vê diante da perspectiva da morte. O médico chegou para me entubar. Eu questionei, eu argumentei. E por conta dos meus argumentos, eu não fui, e também por não ter piorado mais, e não fui entubado. Mas eu aprendi uma coisa muito importante. Os dias foram passando, e quanto mais grave eu me tornava, eu fui tomado por um sentimento de êxtase. Eu só senti isso lá atrás no acidente, quando eu estava em coma, e que eu ouvia as pessoas falando, mas eu não conseguia ter reação nenhuma, e eu sabia que estava morrendo. Eu tive uma parada cardiorrespiratória, e eu estive muito próximo da morte. Mas naquele momento algo tomou conta de mim, e não havia medo, não havia um sentimento, eu digo, morrer não dói. E uma sensação me veio, de que ir ou ficar, era algo que dependia de mim. Eu sabia que tinha um exército de pessoas orando no Brasil inteiro por mim, nas redes sociais. Eu fiquei com o meu celular lá no hospital, ainda consegui ali da UTI me comunicar com algumas pessoas, e eu sabia que tinha um exército de pessoas orando por mim. Entretanto, eu sabia que se eu dissesse para o Senhor: Senhor, me recolhe, Ele teria ouvido a mim, e não ao exército de irmãos que estavam orando por mim. E aí eu escrevi um livro, Os 10 piores desafios causados pela Covid, e eu coloco o seguinte: muitas vezes nós oramos por alguém que está enfermo, e esse alguém, ele parte para a eternidade, e às vezes ficamos frustrados e perguntamos: mas tanta gente orando, Deus não viu a oração desse povo? Ouviu,
mas Deus ouviu a oração do doente. Porque naquele momento que você está entre a vida e a morte, irmãos, se é crente, você é tomado por uma sensação de êxtase, é algo diferente, é uma alegria, uma coisa assim tão, que não tem explicação, não tem explicação, e ali apenas porque nós estamos mais próximos de Deus. Imagina quando a gente passa para o outro lado, que encontrasse com Ele, de fato, a gente recebe uma pitadinha aqui, da presença do Senhor, a gente já fica assim, quase sem conseguir se controlar. Você imagina diante da presença dEle o que acontece. E eu aprendi uma coisa, irmãos, eu posso não compreender, não entender, e quando eu não entendo mais as coisas, eu não falo mais, eu fico em silêncio, eu apenas digo: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Mas aquela mulher, ela estava ressentida, e ela dizia: porquanto a mão do Senhor descarregou contra mim. Mas ela volta, e quando ela volta, e que entra em Belém, diz o versículo 19, toda a cidade se comoveu por causa dela. Se houve uma comoção, irmãos, é porque a cidade sabia quem era Noemi, e viu o estado dela agora, como se fosse uma mendiga, uma pessoa que não tinha ninguém por ela. E quando as pessoas diziam: não é esta Noemi? Ela dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, que é amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha o ressentimento dela. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Mais uma vez ela está culpando a Deus. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarás Noemi? Porque o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido. Aqui, irmãos, há um sentimento camuflado, e que quando a gente está muito ressentido, a gente entra nesse processo. A psicologia mostra, ou fala, os piores sentimentos que nós vivenciamos, e dentro dos piores sentimentos, eu destaco 3, são os piores sentimentos, altamente destrutivo. O primeiro é a ira. A ira é um pequeno momento de loucura. Uma pessoa que está irado, ele perde a razão. Uma pessoa irada pode cometer algo que ele jamais cometeria se ele tivesse em são juízo. Então a ira é algo destrutivo, sem falar que destrói também a pessoa por dentro. Muitas pessoas estão doentes porque são pessoas que não sabem perdoar, são pessoas iradas, iracundas. O segundo sentimento, considerado um dos piores sentimentos que o ser humano vive, é a culpa. A culpa é algo também altamente destrutivo. Tem muitas pessoas que cometem suicídio porque não conseguem se perdoar, e muitas vezes aceitar o perdão divino. Então a culpa, ela é destrutiva. Mas aqui tem um sentimento que é um sentimento muito sutil. Ele é muito sutil, que é a autocomiseração, a autopiedade. É a pessoa que passa a ter dó de si mesma. É a pessoa que ela entra no estado de vitimização. Ela se torna vítima. Coitadinha de mim. Olha o que fizeram comigo. Tanto que eu fiz, olha o que eu recebo. Então isso é um sentimento que destrói. É um sentimento que mata. E eu vim aqui falar nesta noite para você. E Deus me fez ver pela manhã de que havia pessoas aqui hoje, nesta noite, nesse estado, que estão sentindo-se amargas, amarguradas, feridas, machucadas, sem esperança, e estão colocando: porque Deus permitiu que isto acontecesse comigo, por que que isto está acontecendo comigo?
Mas o Espírito Santo de Deus está aqui para tratar esta ferida que está te machucando. Mas o Espírito Santo está aqui para tratar este mal que está destruindo você por dentro. Você precisa erguer os seus olhos para o alto e saber que mesmo nessa circunstância que você está vivendo, nós não podemos controlar aquilo que está fora da gente, mas precisamos simplesmente ficar na presença do Senhor e saber que Ele está no controle. E se Ele está no controle, Ele vai te dar graça para que você saia desse estado. Você precisa voltar a sorrir. Você precisa voltar a ter esperança. Eu sempre falo que situações como essas na vida é necessário algo que eu chamo de ter uma ressignificação da vida. Eu atendi a uma mulher, um atendimento online, não a conheço pessoalmente. E esta mulher, ela estava com o coração partido. Por quê? Porque ela perdera uma filha com 28 anos pela Covid. E essa garota deixou 3 crianças. Uma de 6, uma de 4 e uma que ia completar 2 aninhos. E ali então, num dos dias de atendimento, difícil você falar alguma coisa para quem está com o coração dilacerado por uma perda. É difícil falar. Não chegue para essa pessoa e diga: levante a cabeça, aceite a vontade de Deus. Você não está ajudando, você está machucando mais essa pessoa. Não diga nada, só esteja diante dela. Talvez um abraço, um tapinha nas costas vale mais do que talvez uma palavra. A pessoa que está de luto, ela precisa chorar, ela precisa colocar para fora, tem um momento para ela conseguir superar. Mas aquela mulher, ela me trouxe as crianças para eu ver, e eu virei um pouco a câmera para que ela não percebesse que eu estava chorando. Por mais neutro, por mais profissional que queiramos ser, num momento como este, não tem como você não sentir. E principalmente quando aquela garotinha de 6 aninhos, ela disse: pastor, eu sou a fulana, a minha irmãzinha se chama fulana, e a outra se chama Beltrana. Essa mais velha, a avó dizia: ela não fala, ela mudou o comportamento, ela está fechada, ela não chora, mas ela fica ali fechada, ela entende o que aconteceu. A de 4 aninhos fica perguntando: vó, quando é que a mamãe vai voltar? E a que vai fazer 2 anos apenas chama mamãe, mamãe. Não dá para suportar um negócio desse. Não dá. Mas começamos a trabalhar com essa pessoa, no sentido de falar para ela sobre o novo significado de vida. Tem um momento certo, mas eu quero dizer para você que está talvez com seu coração machucado, que o novo sentido, o novo significado vai surgir na sua vida, porque o Senhor consola, só Ele faz isso, só Ele, só Jesus tem o poder de falar como Ele falou para a viúva de Naim: não chores, só Ele tem este poder. Então você não está desamparado, desamparada, como você já disse hoje. Hoje você já falou isso. Hoje você já disse que você não suporta mais. Hoje você já falou que Deus não ouve mais as suas orações.
Mas você está enganada, porque o Senhor nunca te deixou. Ele continua do teu lado, continua com você. E Ele vai te dar graça para você se erguer novamente. Pastor, eu perdi tudo. Não importa, porque Ele vai dar em dobro. Apenas tenha fé, tenha confiança. E quando Noemi, ela entra na cidade, diz o versículo 22, quando chegaram a Belém, elas chegaram exatamente no princípio da cega das cevadas. Era o momento da grande colheita daquele país. É o momento da abundância, e Deus vai mandar abundância para você, para a sua vida. E então a Ruth espontaneamente diz para sua sogra: eu vou apanhar espigas, eu vou colher, porque havia uma lei em Israel, de que quando houvesse a colheita, os donos das propriedades fossem deixando alguns rabiscos, deixando algumas espigas, para que os órfãos, as viúvas e os estrangeiros pudessem colher para eles. E Ruth, ela foi, lembra do que ela disse? O teu Deus será o meu Deus, e Deus honrou isso. E Deus levou aquela garota lá para a propriedade de um parente de Noemi. Deus levou, dirigiu ela até aquele lugar. E quando ela chegou lá, que estava ali colhendo alguma coisa, chegou o dono da propriedade, chamava-se Boaz. E quando Boaz olhou e viu aquela moça, viu que ela era diferente, ele disse: quem é essa moça? E disseram: é a nora de Noemi. E ele então disse: então olha, cuidem dela, deixa ela apanhar. Ora, não só isso, deixa alguma coisa a mais para ela, para que ela possa colher. Ninguém mexa com ela. Deu ordem lá para que ela pudesse ficar entre as moças lá colhendo, como se fosse empregada. E deu ordem: ninguém mexe com ela. E ela colheu. Depois ele convidou ela para comer lá junto a eles. E ela chegou em casa então com algo mais do que qualquer pessoa poderia colher. E a sua sogra pergunta: filha, onde tu fostes colher? E ela disse: eu fui lá nas propriedades do homem chamado Boaz. E quando Noemi ouviu isto, versículo 20 do capítulo 2, ela diz: bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que ainda não tem nos deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe Noemi: este homem é nosso parente chegado. Hoje à noite, a partir de hoje, Deus vai enxugar as tuas lágrimas, e você vai louvar ao Senhor dizendo: bendito seja o Senhor, que não tem nos deixado. Bendito seja o nome do Senhor, que não tem nos deixado. Bendito seja o nome do Senhor, que não tem nos deixado. Deus não se esqueceu de você, Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele continua com você agora. E Ele quer que você sinta isso agora. Sinta a presença dEle agora, sinta o toque dEle agora, sinta o consolo dEle agora, sinta a unção dEle agora, sinta a presença do Senhor, que Ele está com você agora. E Ele começa a curar estas feridas que tem te machucado até hoje. Deixa Ele tratar isto agora com você. Comece a adorar, comece a exaltá-lo, porque Ele se preocupa com você. Ele está do teu lado agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando aquela mulher viu isto, ela viu que Deus não a tinha deixado. Quando a mulher viu, e às vezes a gente precisa ver evidências para poder sentir de que Deus não lhe abandonou. E eu quero profetizar hoje para você, ainda esta semana, Deus vai fazer algo por você, que você vai entender que Ele não te deixou,
Ele não te abandonou. Receba esta palavra, ainda esta semana vai acontecer algo na sua vida, que você vai entender e perceber que o Senhor não te deixou, que Ele não te abandonou, que Ele está com você, Ele continua com você, Ele ainda está no controle, Ele ainda está no comando, Ele ainda se importa com você, Ele ainda está do teu lado. Então receba esta palavra agora. Esta é uma noite de restauração, me disse o Senhor hoje pela madrugada. Esta é uma noite de cura interior, é uma noite de superação, de restauração. E Deus está restaurando agora, Ele está curando agora, Ele está tirando esta ferida que tem te machucado. E você vai voltar a sorrir, você vai voltar a se alegrar, porque o Senhor quer fazer isto com você nesta noite. Aleluia, 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 aleluia.